Em um mundo onde a beleza se torna uma linguagem universal, a jornada de transformação pessoal e profissional nos mostra que com paixão, coragem, é possível romper barreiras, inspirar corações e criar um legado que ressoe além das fronteiras, celebrando a essência da arte e do talento humano. Muito bem-vindos, bem-vindas, cabeleireiros, cabeleireiras e pessoas normais também ao episódio 105 do podcast Corta Bonito. Eu sou Gabriel Deodato e hoje eu tenho o prazer de receber um convidado que está levando o talento brasileiro para além das fronteiras, tá bom? Mário Henrique é embaixador global Trus e por mim aqui eu coloquei, acho que é o primeiro brasileiro a se apresentar no Behind the Chair nos Estados Unidos, enfim. Não sei se você conhece, não, depois dá uma pesquisada, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E antes da gente mergulhar nesse universo, como sempre, eu preciso agradecer os nossos apoiadores, Beleza na Web Pro, que cede esse estúdio maravilhoso, e o Salão 838 também, que dá esse cenário pra gente fazer a sua experiência ser mais gostosinha, ser mais atrativo, mais bonitinho de ver isso. No episódio 105 a gente conhece aí a trajetória de Mário Henrique, que compartilha a sua paixão pela arte de transformar vidas, e que isso levou a palcos internacionais. E ele é prestigiado pelo título de embaixador global Trus. Você vai conhecer os bastidores das suas colaborações com super celebridades e experiências nesse renomado evento que eu falei para você aí, certo? Não perca nenhum minutinho desse episódio, tá? Você vai ter insights incríveis e faz o seguinte, compartilha esse episódio com seus amiguinhos, porque você vai tirar muito insight daqui e o seu amigo vai tirar outros insights, diferentes dos seus. E aí vocês vão juntar e vão ter uma ideia mais brilhante aí, talvez. Tá bom? Faz isso, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho que você vai receber as novidades toda semana. E lembrando também que o Corta Bonito, além desse podcast que traz conteúdo de valor para você, a gente tem uma parte de educação, tá bom? A gente tem curso, eu tenho um curso verticalizado em corte que eu ensino, eu vou deixar aí na descrição para você, um link para você experimentar uma aula gratuita para você aprender o meu método de corte, o método que me consolidou, que eu faço corte de baixa manutenção. Sabe aquela mulher que não gosta muito de ir pro salão, fala que não tem tempo, porque tem uma rotina corrida igual todas? Faz um cabelo que ela vai lavar, se enxugar com a toalha e sair bonita sem muito esforço. Você vai fazer sua freguesa muito feliz, clica no link aí, assiste essa aula que está 100% gratuita, completa, coloca uma modelo ali ou uma bonequinha na frente da televisão, acompanha, corta junto comigo ali e depois me conta o resultado. Agora, voltando, eu dei uma passada bem por cima aqui no nosso convidado, que já é a segunda vez que ele está no podcast. Na verdade, a primeira a gente chamava ainda Cabeleireiro Chique, agora a gente se tornou Corta Bonito e precisava dele aqui de novo, porque houveram muitas conquistas desde então, e no momento ele elevando a carreira num nível internacional, eu mandei um WhatsApp para ele e falei, Mário, você precisa dividir isso com muitos cabeleireiros que precisam ser inspirados, né? Precisam de inspiração, sonhar para um dia estar ali, e com certeza vai ajudar a subir mais um degrau. E ele, de acordo, imediatamente falou, vamos. Mário Henrique, muito bem-vindo, muito obrigado por topar o convite. Obrigado, Gabriel. Para mim é sempre uma honra. Eu acho que você originalmente é o grande pioneiro nos podcasts para os cabeleireiros. Eu vejo grandes nomes aqui. Eu sou fã do seu trabalho e também fã da maneira que você tem feito com todos nós, dando esse espaço de alguma maneira para a gente poder falar besteira, não falar besteira. É bom que a gente se sente à vontade. Eu acho que esse ambiente já é propício para isso, né? Com as almofadas, tudo mais confortável. Tô amando isso aqui. Antes da gente começar, o Mário falou assim, como amigo, vou trazer um feedback para vocês, eu vou abrir para vocês aqui, porque aí vocês colocam nos comentários que eu quero saber também. Ele participou do Cabeleireiro Chique, que tinha o microfone assim na mesa e Gente, eu já chego trocava de aqui assim. frente. A gente tenta trazer o máximo da realidade, né, Gabriel? Eu já chego que eu posso ser construtivo, tanto com você quanto com outro cabeleireiro, eu falo mesmo. E eu achei que fez falta aquela mesinha com aquele microfone. Achei que aqui eu tô de frente com a Márcia Goldschmidt, mas acaba fugindo um pouquinho daquilo que é podcast. Vamos ver se vai dar bom. Eu quero saber de vocês o que vocês acham em relação ao modelo anterior que a gente fazia. Não que eu vá mudar,
tá? Porque tem esse cenário aqui. Mas eu gostaria de saber, é interessante, divide como é a experiência para você assistindo o podcast dessa forma. Apesar que assim, tem muita gente que bota só no ouvido, né? Mas se você assiste, se você acompanha, enfim, até pelos cortes do Instagram, vê, né? Divide aí que eu gosto de saber. Obrigado pelo seu feedback. Agora, para quem não te conhece, Mário, por cima, assim, rapidinho, quem é Mário Henrique? Eu acho que eu tento não falar muito do que o Mário é no pessoal, né? Acho que isso não faz muito sentido naquilo que eu busco hoje. Mas o Mário profissional é um lutador, né? A gente sabe que na nossa área a gente precisa lutar, batalhar dia após dia, não é fácil, sabe? Cliente para cliente, lidar com reclamação, é só o mesmo do que todo mundo sabe de um profissional. Nada de diferente, nada tão uma história tão maravilhosa, não. Não, agora tirando essas modéstias, a títulos, assim, bota aí seus títulos hoje de marca, de salão, o que você tem, só para ficar claro para as pessoas saberem que a gente tem Eu sou conteúdo. embaixador da Trust, como você mesmo falou, eu sou embaixador internacional. Esse ano que passou, eu fui consagrado a isso, né, ao primeiro embaixador internacional da marca. A gente fez toda uma apresentação para que eu tivesse essa honra lá nos Estados Unidos, no Texas. Eu também, em 2023, eu fui o primeiro cabeleireiro da história do Brasil a ser campeão no American Influencer Award, o prêmio é em Los Angeles. Eu fui a primeira brasileira a conquistar isso. Tenho feito muitos trabalhos pelo Brasil, na educação, também com grandes personalidades, como você mesmo falou. Tenho um salão aqui em São Paulo, no Jardim Tá América. com quanto tempo esse salão? Esse salão tá para fazer 2 anos. Agora em maio vai fazer 2 anos. Tem um salão também em São José do Rio Preto. Trabalho com bastante profissional bem legal lá no salão. Enfim, é um pouquinho do que eu posso trazer. Ô, Mário, como que é a jornada, assim, para se tornar, vamos falar um pouco dessa sua carreira Uhum, internacional, né, desse momento como embaixador global Trust, esse momento no Behind the Chair, que é um evento gigantesco, né, uhum. a nível mundial aí. Como é o preparo para você chegar nisso e em que momento da sua jornada que isso veio na sua cabeça? Aconteceu? Você planejou e chegou em algum momento, você falou, eu quero me tornar internacional, eu preciso ir por esse caminho? Como foi? Eu acho que se você não tiver sonho, você não vai chegar em lugar nenhum. Acho que parte desse princípio, né? Eu acho que todo mundo precisa sonhar, senão não chega. Eu sempre sonhei, eu sempre acreditei que eu chegaria, né? Óbvio, eu tive pessoas lá atrás que me incentivaram bastante. Eu acho que o incentivo ele é fundamental para você poder chegar onde você quer chegar. E essa carreira internacional foi algo sempre almejado para mim, né? Eu sempre quis levar um pouquinho do que é o Brasil, um pouquinho do nosso talento, porque, modéstia à parte, eu acho que o Brasil, ele é pioneiro, ele é o país do cabelo. Eu acho que nós somos o país do futebol, nós somos o país do cabelo, porque quem já teve experiência, como você já teve lá fora, sabe o quanto nós somos batalhadores, o quanto nós temos um talento nato. Eu acho que tudo que o brasileiro faz com as mãos, é, eu acho que a gente tem um ponto positivo ali, a gente tá à frente, sabe? Então eu quis levar isso lá para fora e foi muito bem recebido. Os cabeleireiros brasileiros, eles são muito esperados lá fora. Os gringos, eles sabem que quando a gente tá chegando, algo novo vai acontecer. Você sabe que quando eu cheguei lá, na primeira vez que eu fui behind the chair, tinha uma plaquinha, The Brazilians is coming. Porque eles estavam muito empolgados com a nossa ida, né? No que eles iriam aprender, o que de novo eles tinham a apresentar, o que nós tínhamos a apresentar. Então, foi algo surpreendente para mim, porque a gente não imagina. A gente não imagina Não, que principalmente nesse âmbito mainstream, assim, numa coisa muito comercial, o Brasil acho que sai na frente de tudo. Quando você olha para fora, às vezes eles conseguem destacar mais nessa coisa mais conceitual, né? Tipo, Vidal Sassoon tem umas linhas definidas, você consegue ver uma coisa em Londres, uma cor muito do Japão, assim, uma coisa muito mais comercial, assim, eu vou é ser sincero com Brasil, né? você. Eu acho que você discorda comigo, tá tudo bem. Eu sempre fui muito chato essa história desses cortes que fogem muito do comercial, né? Eu sempre fui mais do comercial mesmo, sempre gostei de cortes comerciais, de cores comerciais. Esse foi o meu sonho. Eu nunca sonhei em ser aquele cabeleireiro do Vidal Sassoon que fazem aqueles cortes
super diferentes, irreverentes é a palavra, melhor dizendo, mas eu nunca fui muito fã desse tipo de trabalho. Eu admiro e acho que é bem difícil de fazer, mas eu nunca fui interessado por esse tipo de trabalho. Eu sempre gostei de trabalhos que chamassem atenção comercialmente. Então, por exemplo, eu me interesso em fazer um curso com um cabeleireiro que possa me ensinar um trabalho que eu vou reproduzir na minha cliente. Eu nunca gostei muito, nunca me identifiquei com esses cortes muito futuristas e tudo mais. Não que eu não admire, mas nunca foi meu tesão. Ah, não, mas eu não discordo de você em nada. O que eu estou dizendo é que realmente no Brasil a gente se destaca muito mais nessa coisa que é nessa linha realmente comercial, E né? não tão conceitual, né? É, não, nisso que é comercial, que é mecha loira, esfumado, até penteado a gente tem bastante aqui, apesar de, pô, na Rússia tem aquela coisa mais mirabolante, mas no que é comercial é aqui, tanto em corte, tanto em cor, tanto em castanha, em ruiva, em loiro. Realmente o Brasil Está é, muito à é frente. Eu o. falo isso com toda a propriedade. Eu acho que se o brasileiro tivesse a cultura da língua inglesa, ou inglês, se todos tivessem essa cultura de estudar inglês, eu acho que a gente seria os donos da boca, sabe por quê? Porque quando você chega lá é discrepante a maneira que você está acostumado a ver um cabeleireiro amigo seu cortar ou colorir, com a maneira que um gringo Não, tanto faz. que assim, a gente atende. Você provavelmente também, como eu, deve ter muita cliente do mundo inteiro. As brasileiras, às vezes, que moram fora, que vêm ao Brasil uma, duas vezes no ano, e elas esperam para fazer o cabelo aqui, porque elas falam que não Muito. A gente encontram tem lá. muito isso. E elas falam, elas falam, pô, às vezes eu tô corrida, tô com pouco tempo aqui, eu não posso postar um story falando que eu tô no Brasil, não mando mensagem para ninguém, porque senão eu vou ter que encontrar meus amigos, mas a minha prioridade é ir no cabeleireiro. Elas vêm e querem deixar Exatamente. para fazer aqui. Exatamente. Eu acho que se nós fôssemos, Gabriel, estudar a fundo isso e grandes nomes apareceriam lá fora, sabe? Eu acho que se fosse ter um investimento para isso, eu acho que grandes nomes Não, então, falando nisso, destacariam lá como foi fora. para você, assim, esse preparo para chegar aqui? A partir do momento que você teve o sonho, que brilhou, o que você fez para conseguir estar nesse nível internacional? Cara, eu sempre me cobrei muito, sabe? Me cobrei muito eu sempre me questionei de que maneira eu ia chegar lá, né? Quem ia ter que cutucar para me apresentar. Só que aí a gente sabe que ninguém quer ajudar ninguém, né? A gente sabe que quando a gente está lá embaixo é mais difícil. Quando tá Verdade. aqui em cima, todo mundo quer te ajudar. Todo mundo te convida, todo mundo, você é maravilhoso, vem pra cá que eu tenho que te apresentar pra ciclo. Mas quando você não é ninguém, ô, meu filho, é muito mais Você é só difícil. piada, né? Eu vi a Gui Exatamente. Oliveira falando uma palestra isso também, quando ela era pequena, todo mundo, ai, né, psicóloga, é terapeuta, ai, não é cabeleireira, ai, Não, faz isso, sabe? Aí a hora que cresce é não, incrível. eu era uma piada. Eu não É. sei se você já passou por isso, mas eu era piada. Eu lembro que teve uma marca muito famosa aqui no Brasil, inclusive eu não tra- Nomes, tô brincando, tô é brincando. uma Tô marca, brincando. talvez uma das mais famosas. E essa marca, eu trabalhava lá com o Rafael e essa marca um dia chegou para mim e falou assim: olha, se você vender tanto desse produto, eu vou te dar uma viagem para o México para você estudar. E eu, tadinho, ganhava muito dinheiro, maior expectativa, né, de ganhar essa viagem. E eu vendi pra caramba. Chegava no dia assim, ó, colocava todo mundo minha equipe para vender para mim. E quando chegou o dia, eu falei pro representante da marca, eu falei, olha, e aí minha viagem? Eu ganhei. Ele falou assim, não, a gente já conversou com o dono do salão. E ele preferiu um iPad. Ah, E ele não me deu o iPad, não me deu a viagem. viagem. E eu olhei no fundo dos olhos daquele representante e falei, um dia você vai escutar falar de mim e você vai querer me vender. E eu não vou comprar de você. E essa é a única marca que não entra no meu salão hoje. Levou pro coração, olha. Eu não. Gente, Não, mas eu já ouvi falar, já ouvi em podcast, já li, que acho que o ódio, a raiva, ou qual que se chama esse sentimento, diz que é o não, eu maior, não acho que é é o ódio. maior. Não, enfim, mas esse sentimento de provar alguma coisa, assim, é o maior combustível. Eles falam que você consegue mais resultado por isso do que só pelo amor, sabe? Quando alguém falou alguma coisa pra você e você precisa provar, você vai muito mais. Ah, Enfim, eu não eu já ouvi alguma sei. coisa sobre Não, isso. eu acho que
a minha reação ela vem mais de amor. Quando eu amo, eu faço melhor. Mas isso me provocou, sim, de certa maneira, né? Foi provocativo, mas é aquilo que eu te falei. Eu sou um cabeleireiro que eu detesto puxar saco das pessoas. E eu não tenho, assim, um dos maiores relacionamentos com a nossa indústria. Eu sou bem difícil, todo mundo que já trabalhou comigo sabe, porque eu aprendi a não depender da indústria, sabe? Eu aprendi a fazer o meu. Então, enquanto eu via que todo mundo precisava puxar um saco ali, alguma coisa, eu fazia do meu jeito. Não de maneira que prejudicasse alguém, mas eu fazia sempre do meu jeito. Eu peguei as pessoas que eu mais amava, coloquei no meu time e falei, a partir de agora, a gente briga, a gente é um time, eu amo vocês, vocês são os que me valorizaram quando não era nada, então agora vai ser o nosso time fechado. Então, eu sempre nunca tive assim, eu tenho amizade com aquele fulano, ele vai abrir uma porta pra gente, eu tenho amizade com aquela empresa, ela abriu... Não, a gente sempre que formou o nosso, eu sempre tive o meu squad, e o meu squad batalhava junto comigo para chegar onde a gente queria chegar. Nesse momento depois que você já era relevante na indústria, até você se tornar internacional, assim, reconhecido internacionalmente, você consegue trazer alguns desafios ou algum desafio que você passou aqui? Sim, muitos. Que você superou? Muitos, Gabriel. Eu acho que quando eu fui... Você quer dizer internacionalmente, né? Antes de chegar no internacional, para conquistar para ser reconhecido internacionalmente, o que você acha que foi mais desafiador na jornada? Eu tive que matar alguns e roubar de outros. Tirar do jogo, né? Só assim pra tirar do jogo. Não, mas eu acho que desafios eu tenho todo dia, eu tenho até hoje, é sempre muito difícil, cara. Quando você é honesto nesse país, todo dia você tem que matar um leão, todo dia você tem que brigar com alguém, tirar satisfação com alguém. É cada vez mais impostos, isso já é uma dificuldade. E não é fácil, não. Quando você quer ser honesto, quando você quer ser justo, quando você quer ter liberdade de expressão, todo dia é um desafio. Eu tenho que todo dia me expor de alguma maneira ali no salão para conseguir alguma coisa. E a nossa classe, né, e você vai concordar com isso, ainda não é uma classe que ganhou um lugar ao sol. Né? A gente sabe que 5% da nossa classe é valorizado. É 5% da nossa classe que as pessoas olham e falam, cara, eles são cabeleireiros. Sabe quantas vezes, Gabriel, eu não sentei numa mesa com médicos, advogados, administradores, e eu sentia que os meus próprios amigos me diminuíam em falar que eu era cabeleireiro. Então, só que a gente sabe que ainda é uma... eu acharia menos de 5%, ainda estaria 1%, já é no extremo desse relevante, assim, né? Muito. Mas ainda eu acho que até pra mulher, eu acho que ainda pega mais ainda. Eu vejo que às vezes as assistentes, elas estão lá, às vezes ganham mais do que o namorado. Quando sai com o cara, aí o cara não faz ideia, né? Fala assim, eu arrumo um emprego pra você. Aí que tá, a gente precisa falar quanto a gente ganha pra gente ser valorizado, entendeu? A gente precisa colocar as cartas na mesa. Tanto que quando alguém me apresenta, fala assim, eu tenho que te apresentar. Já aconteceu isso comigo, tá? Um amigo falou assim, eu tenho que te apresentar meu amigo, ele é cabeleireiro. Aí o pessoal, com o olhar, já transmitiu. Meu amigo precisava falar, não, ele não é um cabeleireiro, ele é o cabeleireiro. Eu falava, amigo, não precisa falar não. Deixa as pessoas gostarem de mim pelo que eu sou. Então eu acho assim, é uma luta que a gente tem que ajudar uns aos outros para as pessoas aprenderem a valorizar. Tanto no nosso trabalho, tanto socialmente, sabe? Tanto a ter palavras que pesam na sociedade. Então, eu acho que a gente ainda está nessa luta, sabe? A gente ainda está progredindo, já melhorou muito. Já melhorou muito. Por isso que eu acho legal, não discordo não, sabia? Às vezes tem gente que vem militar na internet, que cabeleireiro mostra carro, mostra casa, mostra vida. Por que os médicos e advogados podem fazer isso? Agora, cabeleireiro que mostra o carro, ele não pode ter carro. Ele não pode ter uma vida legal. Por que não pode? Por que cabeleireiro não pode ser um grande playboy? Ele pode ser um grande playboy. Por que cabeleireiro não pode viajar? Você já chegou a pensar sobre isso? As pessoas da nossa própria profissão não entendem o sucesso dos mesmos.
Então você é um cabeleireiro que ganha bem, que você pode ter um carro, você pode viajar. A gente sabe que não pode ser romantizado isso, porque é duro. Levantar cedo, sair do salão tarde, as costinhas arde, né? É Aham. anti-inflamatório que vai. Só que você ainda assim pode ter um lugar na sociedade e dizer que você é um cara bem-sucedido. Você é um cara bem-sucedido. Eu sou um cara bem-sucedido. E qual que é o problema nisso? Existe uma problemática em falar que o cabeleireiro é sempre um coitado. Não, eu acho que isso tem que Eles ser falam assim, acabado. o cabeleireiro quer parecer igual a cliente, né? Eles E acham que tem absurdo. se ele... Eu acho assim, existem prateleiras. Eu não sou amigo das minhas clientes, por quê? Porque elas não Eu estão... lembro que você falou isso. Entendeu? Eu acho que assim, Gabriel, eu tenho que ser seu amigo. Eu gosto de ser seu amigo. Sabe por quê? Porque nós falamos das mesmas dores, das mesmas dificuldades, nós podemos frequentar os mesmos lugares, então eu me identifico com você. Se eu for ter uma amizade com uma pessoa de muito dinheiro, eu não tenho história para contar com essa pessoa, entende? Tipo, ela pode sentir um carinho, um amor, uma gratidão em relação a mim, só que eu acho que sempre que eu tive amizade com pessoas muito milionárias, eles estão falando de um assunto que eu não pertenço. Eu acho bonito, eu acho legal, um dia eu quero pertencer, se Deus abençoar, mas eu acho que não é um assunto que eu prefiro sair com os meus amigos, comer o nosso churrasquinho, e se a gente quiser beber um vinho de 5.000, a gente vai beber. Só que a gente continua sendo nós mesmos. Eu acho que você é um cara que eu posso te ligar e falar assim, Gabriel, corre aqui na minha casa que a gente está descalço e a gente está escutando um pagode. E eu acho que eu não faria isso para uma cliente muito milionária, sabe? Vem aqui na minha casa, eu ia ter que arrumar a casa todinha, colocar a mesa posta. Eu acho que é isso que difere. Mas eu acho que a gente pode sim ser bem-sucedido e escolher nós, as nossas amizades, e tá tudo certo. Agora, você falou ali, né, de um amigo falar assim, o cabeleireiro, né? Você consegue já perceber muita diferença já de como você é tratado Total, hoje e, sei lá, se a total. gente voltar, sei lá, 5 anos, 10 Sim. anos? Sim, você não me chamaria aqui se eu não fosse o cabeleireiro, talvez. Se eu fosse Não, lá em talvez não, Cajubi. com certeza Ah, não, né? Com certeza então. não. Então começa por aí, que é Porque, normal. mas, sei lá, que aqui nesse caso a gente traz a pessoa que as pessoas conhecem, né? As pessoas querem ouvir uma pessoa que inspira, enfim, mas no social, assim, regular, né? Pô, que as pessoas não, Total, né? total. Tipo, pô, aqui a gente precisa expor Uhum, alguém que já é uhum. relevante no mercado, né? Pra dar uma autoridade, vamos dizer. Sim. Mas fora disso, quando um amigo te apresenta lá, é o cabeleireiro, e quando não era? Quando não era, era assim, um motivo de preconceito. Mas você se sentia doído ou você. Muito. É, né? Não tem Eu como, me né? sentia doído, sim, Não porque tem até na como, né? paquera. Até no paquera, às vezes um cara me queria e falava assim, e aí, mano, qual que é a sua profissão? Eu falava, sou cabeleireiro. E aí ele pensava que eu era uma cara que não deu certo na vida e entrou para um salão para trabalhar, entende? E mal sabe ele, porque eu sonhei ser cabeleireiro desde o meu prezinho. Eu não fui um cabeleireiro, ô Gabriel, que me tornei cabeleireiro. Eu acho que eu nasci cabeleireiro, sabe? Então eu, desde pequeno, eu gosto de cabelo, eu mexo nos cabelos, Ô, tranço Mar, o cabelo desde da minha mãe. novinho você já falava inglês ou foi Não, eu nunca depois de tive. adulto? Não. Eu vim falar inglês sozinho, né? Eu queria muito aprender, eu queria muito falar essa língua, só que eu não tinha muita paciência para ficar numa sala de aula. E, e tem gente que é assim, sabia? Eu acho que eu nunca fui o tipo de aluno, Gabriel, que fui o melhor. Eu nunca fui melhor em nada, para você entender um pouco sobre a minha história. Eu sempre, nunca tive destaque, né? Porque dentro da escola, um cabeleireiro geralmente ele não tem destaque, porque ele pertence a outro mundo. Então eu nunca fui aquele cabeleireiro de fazer lição, mas eu sempre fui uma pessoa que aprende muito rápido. Então eu comecei a assistir, escutar música, ficar de fone, tentando falar, e eu sempre fui muito tagarela, igual eu tô aqui, sabe? Então eu sempre quis falar. Então a pessoa chegava para mim, eu falava, speak in English, a pessoa já começava a falar inglês, eu já começava a falar com ela. Eu viajava, as pessoas queriam falar por mim, eu falava, não, você pode achar ridículo, mas eu que vou falar. Como é que fala? Fala que eu repito. Isso Então é o eu mais comecei. difícil, né? Porque a gente fica.
inseguro, envergonhado, né? É isso que trava a pessoa no inglês. Eu já percebi, né, em vários estudos Ai, mas a vida falam vai isso. passar, você vai morrer, sabe? A gente vai morrer daqui a pouco. E a Isso gente foi um trabalho pro seu internacional ou não? Você já Sim, sempre trabalhou não, isso? eu sempre quis falar inglês porque eu acho bonito a língua e eu queria muito aprender a me comunicar com pessoas lá fora. E eu passei uma vergonha muito grande, porque quando eu entrei para a Trust me levou para fora. E aí a diretora da Trust falou assim, olha, hoje você tem um jantar com uma turma de cabeleireiros. E tinha gente da Austrália, tinha gente da China, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Europa, e eu lembro que eles começaram a falar inglês. E eu pedia para Deus para eles não me perguntarem nada. E eu falava, não, por favor, eu não estou preparado, não me pergunta nada. Eu ficava pálido, eu não conseguia comer, eu não conseguia beber. E aí, quando eles me perguntavam alguma coisa, eu só fazia assim, ó, yes, sabe? Eu só falava yes. Eu. Isso, e às vezes era uma coisa ruim ou boa, eu falava yes e dava risada. E eles viam que eu não sabia falar. Então aquilo para Ficou mim, humilhado. aquilo para mim foi uma deixa para eu começar a estudar, para eu começar a investir nessa língua. E dessa vez que eu fui lá, eu senti uma borboleta na barriga, sabe? Eu dou muito curso no Brasil, eu já dei curso para 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, já dei curso para 500, 600, 100. Então isso para mim já estava normal. Então eu entrava num palco, eu não tinha nervosismo, eu já era muito comum, eu ajudava as pessoas que estavam comigo. Só que eu sentia saudade de sentir aquele nervosismo de novo. E quando eu soube que eu ia ter que dar um curso 40 minutos em inglês, eu falei, voltou, parece que é a primeira vez que eu estou dando curso na minha vida. Eu não vou te falar que eu não errei, mas cara, foi tão incrível a experiência, foi tão maravilhosa, sabe? De você estar ali com pessoas de outra nação, sabe? E você poder transmitir um pouquinho daquilo que você é, um pouquinho da sua arte. Você não faz ideia o quanto isso é transformador, quanto isso te faz crescer. E você sabe que depois que eu voltei de lá, eu não sabia essa repercussão. Quando eu voltei, foi como se eu tivesse feito a maior ação profissional da minha vida. As clientes, os profissionais, falava, cara, você tava de cowboy no Texas falando inglês. Como assim, Texas bafo cowboy? Como foi? Então as clientes, elas te valorizam de uma maneira diferente, sabe? E é exatamente assim, eu fico vendo a trajetória de grandes personalidades. Por exemplo, a Anitta, ela começou a fazer muito sucesso no Brasil quando ela foi para fora, assim, ela começou a ser, ela já era uma mulher muito famosa, mas ela começou a ser um furacão no Brasil quando ela começou a fazer sucesso lá fora. Isso é inspirador, sabe? Eu acho que quando o brasileiro tem essa mania, né? Ai, eu fiz alguma coisa fora, e aí você começa a ser subvalorizado aqui, supervalorizado aqui. E como foi agora, né? Você já acabou de falar, né? Que ela foi uma inspiração para você, né? Pô, ter ido, ter tido essa repercussão. E agora você fez o cabelo dela recente, né? Sim. Ela é uma mulher inspiradora. Ela é uma mulher que todo mundo que olha tem que engolir a história que ela traçou, né? Que ela traça. É uma personalidade ímpar, assim. Eu acho que você olha para ela, você vê brilho. Então, eu acho que é uma mulher extremamente profissional, uma mulher de extremo bom gosto, que escolhe muito bem as pessoas para estarem com ela. E eu me senti muito privilegiado, porque ela sempre, a gente comentou isso com ela, né? Eu falei, nossa, Anitta, como você é fechada, né? Com o seu squad, né? Ninguém entra, ninguém sai. E ela fala, porque eu valorizo o profissional. E ela de fato valoriza, Gabriel. Sabe? A maneira que ela nos tratou, a maneira que ela cuidou da gente, sabe? O cuidado que ela teve. E às vezes você atende uma pessoa que nem tem tanta influência, assim, sabe? E ela te trata de maneira tão duvidosa, sabe? Como que aconteceu isso, essa escolha? Eu tava em Trancoso, fui pro meu Réveillon, lá pra Bahia, bem lindo, assim, maravilhoso para descansar mesmo. Eu não tô numa vibe muito de festa, então fui mesmo para descansar. E aí eu tava na beira da piscina tomando meu bom Aperol. E aí veio uma mensagem: oi, tudo bem? Eu falei, a Anitta me mandou mensagem. Meu Deus, ela, sei lá,
Eu imaginava tudo, sabe? Tudo passou pela minha cabeça. Aí ela falou, olha, quero mudar meu cabelo pra entrar o ano diferente. Já pra fazer os ensaios do jeito que eu queria. Falei, eu quero. Eu não pensei em nada. Eu não pensei na casa que eu tinha pago, nas festas que eu tinha comprado, em nada, sabe? O sangue pulsa tão forte na minha veia da arte, de fazer o que eu gosto, que eu amo, que nada se compara, sabe? O prazer, o amor. Então eu fui imediatamente, até o último minuto eu pensei que ela não fosse, porque ela tinha 2 shows pra fazer no Era Rio de que dia Janeiro. que ela te mandou a mensagem? É um? Não, ela me mandou mensagem dia 30, dia 31, uma coisa assim. E aí eu tinha que estar lá dia 1. Aí ela falou assim, Mário, se você quiser vir no dia 31, tem que ser no Rio. Se você quiser que eu vou até você, tem que ser no dia 1. Falei, eu vou. Ela falou assim, ó, eu vou ver se eu consigo levantar um jato para ir até São Paulo, né? Porque eu vou sair do show, não vou nem dormir e vou até você. Eu falei, cara, a Anitta vai fazer isso por mim, ela vai vir até mim, sabe? Você imagina que prazer que é isso? E aí eu fui até ela sem problema nenhum. Então o meu Réveillon na minha casa foi fazer uma oração bem feita, dormir, tomar uma champa e me preparar para fazer o cabelo dela. E deu tudo muito certo, assim. Ela é muito mais do que eu imaginava, assim. Eu sou fã dela, né? Mas ela, como Você já pessoa... sonhou em, tipo assim, era um cabelo dos sonhos ou não? Aconteceu só? Também. Tava, Ela é a tava jogado maior, pro né? universo, assim. Eu acho que a Anitta, hoje ela é a maior, né, que o Brasil já teve, assim. Eu falo isso com dados mesmo, né? Ela chegou onde nenhuma brasileira chegou. Então, cuidar dela, pra mim, foi... Você colocou, falou um Então, pouquinho nos seus stories lá, rola muito essa questão do negócio de abrir fundo, de não, né? E você falou um pouquinho lá, fala um pouquinho aí eu acho que abrir da cor fundo... dela. Eu não abri fundo do cabelo da Anitta, eu utilizei coloração mesmo. É um cabelo pintado. É um cabelo pintado e ela gosta de uma cor quente, né? Então, a primeira coisa que ela me disse, ela não quer um cabelo que tenha reflexo loiro, eu quero um cabelo de fato com essa pegada do marrom quente, sabe? Do marrom fechado. Então, a gente usou coloração mesmo. Pode passar a receita do cabelo da Anitta? Eu posso dar uma inspiração da receita, porque para não dar conflito de interesse, a Anitta pertence a uma outra marca, então Ah, tá. a gente usou altura de 6, um marrom cobre. E não teve esse negócio de clarear. Primeiro pintou. O X de 20, Não, eu cheguei a abri um clarear, abri um pouco, pouquinho. ficou o cabelo dos sonhos, aí Ficou. você dá a receita pra ela pintar a raiz onde tiver, ou não? Ela vai ter que fazer a manutenção aqui. Não, eu dou a receita, porque como ela tá sempre para todo lado, né? Então... Agora, já que a gente passou nessa questão de abrir fundo, é o que está se usando agora, né? Todo mundo tá se fazendo. usando, mas, Gabriel, Mas como que é isso? Porque para algumas pessoas, isso é trabalho. É muito trabalho. Manda. É cabelo manchado, é cabelo laranja, é cliente que te liga depois de 7 dias. O que ninguém fala, eu vou falar, viu, gente? É pra onde que eu olho? Você pode falar com essa. Ninguém te fala isso, mas abrir fundo. Eu não vou falar palavrão aqui, porque eu sei que vai ficar aberto pra todo mundo assistir. Mas abrir fundo é um desafio do caramba, sabe? E eu abro muito fundo, eu ensino isso nos meus cursos, só que é um desafio. Você quer esse desafio, tá maravilhoso. Mas abrir fundo em Para todo pegar mundo esse que chega, desafio, não você dá. tem que cobrar igual ele. Às vezes não tem dinheiro no mundo que compra a tua paz. E comigo acontece, cliente tira a sua paz. Porque tudo depende de como você vê. Você pode fazer o meu cabelo, eu fazer o seu, eu olhar que tá de uma cor, você olhar que tá de outra. Então não importa o tanto que você tente convencer o seu cliente que aquilo é bonito. Uhum. E ele não gosta, cara. Eu não gostei, muda isso. E aí? Tá? Eu já tive que inverter um monte de fundo que eu abri. Já testei vários tipos de coloração. E nenhuma deixa frio por mais de 15 dias. Tá? Se tiver algum cabeleireiro aí, amigo nosso, que tiver uma receita, quiser me mandar por direct, eu vou amar. Porque de fato não tem, gente. Não, e olha, 15 dias você foi bem generoso, né? É. Porque qualquer aguinha quente do chuveiro, qualquer sol já.
E outra coisa, Gabriel, as pessoas vê a mim, vê você, vê outros cabeleireiros grandiosos, eles se deprimem, porque às vezes eles pensam, cara, será que acontece só comigo? Meu amigo, não acontece só com você, não, tá? A gente mancha cabelo pra caramba, a gente conserta cabelo pra caramba, isso é uma realidade, a gente mora no Brasil, ela tem placa solar no chuveiro dela, porque ela é rica, e hoje em dia a tecnologia está a favor da rica, então ela tem tudo placa solar no chuveirinho que cai na cabeça dela, a água vem, ó, Bem mais gostosa. a água já regaça o cabelo. Aí ela vai na piscina, porque ela fica em hotel caro. Aí ela lava chuveiro na ducha, né? Então, a gente não é Deus, né? Então a gente erra também. Esse negócio de abrir fundo é legal, eu amo, só que é perigoso. Ó, mas quando erra, não quer dizer que a cliente vai sair fubanga do salão, né? Arruma, não é? Claro, tem que arrumar, amor. Arruma. Senão ela não paga. E a gente sobrevive do quê? Né? Agora, só voltando ali na sua carreira internacional, que eu acho que foi o principal ponto aqui hoje, né? Depois que você entrou, você notou algum desafio diferente? Teve alguma coisa que você falou, nossa, isso aqui foi um ponto a se pensar. E outra coisa, já duas aqui. No longo da sua jornada, você lembra se você teve algum desafio que fez você até repensar a profissão? Sim. Eu acho que. Desculpa, qual que é a primeira pergunta? Depois que você se tornou internacional, você teve algum desafio que é mais recente, né? Algum desafio que você pode dividir com a gente aqui? Eu acho que depois que eu me tornei internacional, é como tem uma frase do Homem-Aranha que eu nunca vou esquecer, que eu adorava esse filme quando eu era criança, que fala assim, com grandes poderes, né, vem grandes responsabilidades. E é isso, gente. Hoje em dia eu tenho uma responsabilidade não só com o time de embaixador de Trust Brasil, mas Trust Internacional. Então eu tenho que inspirá-los, eu tenho que levar novidades para eles, estar sempre em contato com eles e agora de uma maneira internacional, né, em outra língua. Agora sobre o que me faz, algo que talvez tivesse me feito desistir, sim. Eu tive depressão, tive um problema seríssimo com ansiedade. Teve um tempo que eu pensei muito sobre a minha profissão, sobre o que eu queria. Eu passei por uma fase. Eu não sei o que desencadeia isso, sabe? Eu acho que quando a gente tem muitos traumas de infância, eu acho que encarreta tudo e acaba explodindo. Pode ser no melhor momento da sua vida. Então você não escolhe, né? Então eu tive esse problema com ansiedade. Eu não dormia, eu só chorava. Eu não queria trabalhar, não tinha mais inspiração. Então eu queria parar, né? Eu queria parar e eu não sabia o que fazer. Eu sentia uma angústia aqui dentro do meu peito, que eu não conseguia entrar num avião, eu não conseguia ficar num quarto, eu ficava andando para lá e para cá. E eu não podia falar isso para as pessoas, porque as pessoas me veem como pilar, minha família me via como pilar. O que vai fazer se ele parar, gente? O que vai fazer? Então, eu tinha essa pressão na minha vida e, ao mesmo tempo, eu fazia cabelo, alguns cabelos davam errado e eu começava a me questionar, não, eu não presto para isso. Então, acho que o momento que eu quis parar foi quando eu tive esse auge da minha depressão e ansiedade. E você consegue trazer o que te trouxe de volta para de repente um cabeleireiro que está passando por isso pega aí alguma coisa? O que me trouxe de volta foi a minha fé, foi Deus. Eu sou cristão e eu gosto que todo mundo saiba disso, porque eu morro de orgulho, eu sou apaixonado por Jesus, gente. Ele é o meu melhor amigo. E eu aprendi mais sobre ele e eu fui atrás dele. E eu não tomei remédio, mas assim, eu sou super a favor de quem se trata, né? No meu caso, eu não precisei, mas eu coloquei o meu joelho no chão, eu fiz uma promessa que eu ajoelharia durante um ano, todos os dias, se eu fosse curado. E eu fui curado e ele, o meu melhor amigo, me curou. Acho que isso foi o ponto. Anota aí, hein? Agora, se você puder dar uma dica para o cabeleireiro que quer construir uma carreira internacional, ou se ele nem imagina isso, mas só para dar o gostinho dele, dar a possibilidade dele começar a sonhar, né? Porque às vezes a pessoa nem sonha porque é algo inimaginável, mas é inimaginável porque não alcançou ainda, né? A partir do momento que está mais perto, Eu acho que você tem que falar inglês, cara. Algum momento, Mário, mas para que eu vou fazer inglês? Uma hora você vai usar. Faça, estude. Hoje em dia existem plataformas aí de graça, apps de graça que você
pratique o seu inglês e, enfim, desenvolva ele o máximo que você puder, porque em algum momento você vai usar ele. E não olhe para os lados. Eu acho que a gente tem que ter inspiração, mas eu até falei isso pro Rafael Bertolucci, a gente foi jantar. Um dia desses eu falei para ele, Rafa, eu parei de olhar todos os cabeleireiros, porque às vezes você fica se comparando. Imagina que você está num caminho, aí você fica parando nesse caminho. Por que que você para? Porque você escuta vozes, você fica se comparando, as pessoas vão falando de outro, e parece que você fica se colocando ali como se você fosse não merecedor daquilo que o outro está vivendo, ou às vezes você sente inveja. Eu já senti muita inveja pra caramba. Senti Cara, e isso é inveja. independente do nível que você tá da carreira, né? Tanto pequeno ou se você estiver muito grande, a gente vai se comparar, não é verdade? Eu senti inveja e esse sentimento me deixava mal, sabe? Eu ficava mal, eu falava, esse sentimento não me pertence. Aí eu comecei a silenciar todas as pessoas que me traziam esse sentimento, porque eu não queria sentir, né? E tem uma coisa que as pessoas não assumem, né? Que é o sentimento da inveja. E isso, quando você não reconhece o sentimento, você continua com ele. Então eu aprendi isso na minha terapia, e quando a gente reconhece o sentimento, a gente deixa ele partir. Cara, isso que você falou, acho que é muito legal também. Eu, depois que eu comecei a fazer terapia, eu percebi que, como ser humano, a gente evolui, né? A gente fica mais inteligente quando consegue, pelo menos, nomear os sentimentos, porque a gente acha que, às vezes, inveja é uma coisa absurda, é do Muito mal, é pejorativa, né? negativo. Mas não é absurdo. A inveja é um sentimento que você sente. É a partir do momento que você reconhece o que é ruim, é talvez o que você faz com inveja. Pô, tô com inveja dele, vou tombar, vou derrubar, vou falar mal, vou ofender, vou não sei o quê. Aí se torna negativo o que você faz com a inveja, né? Não a inveja em si. A inveja é só um sentimento igual é, amor, Raiva, igual raiva, tristeza. igual tédio. É, É o que você faz com ele. Pô, eu senti inveja. Caraca, por que que eu senti inveja? Talvez é é. porque Então eu me eu poupei disso queira, né? tudo. Geralmente você sente inveja de alguma coisa que é um lugar de desejo seu, né? Um lugar que você queria estar ali. Você não vai sentir, por exemplo, você é cabeleireiro, você vê um dentista fazendo uma faceta, e você vai ficar com inveja desse cara, porque. Sim, Não, não tem nada a ver. sim. O cara que faz a apneia lá, fica não sei quantos minutos embaixo d'água, você vai falar mal dele porque ele fica. É. Agora, um cabeleireiro que faz uma coisa incrível, a gente vai se Eu meter, acho né? que você vai se tornando grande, sabe, Gabriel? Grande eu falo de dentro pra fora. E você vai, ó, não ligando, eu tô bem nessa fase, sabe? Então eu falo que eu sentia numa maior humildade. Esses dias eu falei no meu Instagram que eu não acreditava em dom. E eu não acredito em dom, não. Eu acho que dom tem quem canta, quem dança. Sabe por quê? Eu acho. Até dança, as pessoas, você vê lá os dança dos famosos, a pessoa entra lá, Não, não mas tem gente está que fazendo nasce. nada e Posso aprende, falar? Tem, né? tem criança que Aprende você também. olha, você abre a porta do quarto, ela tá lá dançando ou cantando com uma voz maravilhosa. Tá vendo? Cabeleireiro tem que estudar, gente. O que eu acredito é em talento. Tem gente que tem talento, por exemplo, o Gabriel tem talento para cortar. Eu vejo ele fazendo a manobra com a mão ali, eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso um talento, eu acho você talentoso. Cara, mas você estudou pra caramba. Entende? Eu estudei muito, se você olhar no meu Instagram, os meus cabelos que eu fiz, horrorosos. Eu apaguei os meus porque eu tinha vergonha. Não tenho vergonha, não tenho o maior orgulho. Então eu acho que a vida é isso, sabe? Não existe dom, existe talento, tá? Dom na nossa profissão, assim como em qualquer outra profissão, não existe. Profissão que você precisa fazer um estudo acadêmico, tipo, medicina precisa estudar muito, advogado precisa estudar muito, administração precisa estudar muito, cabeleireiro também precisa estudar muito. Então, por isso que eu falo, a educação ela precisa ser algo muito, muito falado por nós. Você está aí com um corte bonito, certo? Eu acho que é uma oportunidade das pessoas aprenderem com você, se inspirarem com você, e você trazer isso para dentro. Até vai uma dica aqui, levar para, acho que já tem isso no Corta Bonito, mas de uma maneira que provoca o cabeleireiro a estudar, que provoca o cabeleireiro a melhorar, que provoca o cabeleireiro a investir na educação. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Então o cabeleireiro tem que estudar, gente. Você falou de um ponto relevante para o cabeleireiro
né, despertar aí na construção de uma carreira internacional, que é falar inglês, né? E aí já pegando um pouco desse lance do dom, do talento, você começou sozinho, mas em algum momento você chegou a ter aula, você tem aula hoje ou Não, nunca? não, já tive aula. Eu sou muito doido, né? Aí eu faço com o professor 15 dias, aí já me dá falta de paciência e aí eu não faço mais. Mas eu pretendo voltar. Inglês é uma coisa que você perde. Você acha que Então, basicamente tudo foi sozinho, então? Pouco, você estudou pouco. 80%. 80% fez sozinho. Eu tô aqui tentando descobrir, porque eu vou te falar, Você fala inglês? eu estudo a vida inteira, cara, e eu nunca, eu consigo me virar, mas eu tenho muita dificuldade. Eu converso, não, eu vejo você, eu fico deslumbrado, e aí eu tô perguntando porque realmente é o interesse pessoal, tá? No desenvolvimento. A minha namorada mesmo, a família dela é americana, a mãe dela é americana, então em casa Uma ótima eles só falam oportunidade. inglês. Eu, eu não consigo acompanhar se tiver a família conversando. Eu converso com um a um aqui. Com ela, principalmente, nossa, porque ela fala muito rápido. Eu converso às vezes com a mãe dela, com a avó dela, consigo ali. Mas Mas é é, ousadia. é. Você tem que falar. Eu acho que assim, vamos combinar. Da próxima vez que eu vier aqui, tem que ter inglês. Vou fazer inglês, O vou botar interview. legenda pra vocês. Mas Ai, é isso. não, é super Válido. desafiador e realmente eu tava conversando, acho que com o Rafael, quando ele foi embaixador de L'Oréal também, eu conversando com ele, ele falou que acho que uma das coisas que aproxima você colocar ali como um artista internacional da marca é você falar inglês, porque também não, pô, vai colocar um cara ali na posição que não fala inglês, nem dá, né? Eu dei um Inglês é curso uma essencial. vez com ele para um grupo de cabeleireiros de Nova York. Eram 40 cabeleireiros de Nova York. A gente deu um curso juntos, ele fazendo cor e eu fazendo corte. Sabe o que te atrapalha no inglês? Quando você fica pensando que a outra pessoa está pensando sobre o seu Ah, inglês, exatamente, foi isso sabe? que a gente falou no Eu começo. acho que se você for preocupar com o que a outra tá pensando, a pior coisa é você falar inglês com um brasileiro, porque ele fica só prestando atenção no jeito que você tá Ou falando. às vezes nem fica, e a gente fica achando que fica, ou fica mesmo, mas também, né? Mas também se não fica, aí o problema não é teu, é importante você falar, sabe? Você vai cometer erros, né? Make mistakes. O tempo todo você vai cometer Ó, erros. lançou, vai, make E mistakes. aí é isso, gente. Já vai saindo o inglês e é uma coisa louca. É isso. É para quem tem ousadia, é para quem coloca a boca para falar, para funcionar, é igual falar português. É. Ô Mário, eu sei que você adora experimentar, né, coisas novas. Você falou aí propriamente das cores que você testa, e tem cor que vem, tem cor que não vem, e aí Uhum. precisa arrumar. Como você vê essa questão de tendência? Você olha, você vê o que vai rolar para frente? Tem alguma coisa que você espera, que você acha que vai acontecer aqui em relação à cor? Eu acho que hoje em dia tudo que é muito natural, né? Elas estão procurando bastante. Acho que as colorações elas entram com tudo. Eu acho que o futuro é para quem sabe de coloração e principalmente, gente, o futuro está em mechas ao ar livre. Mechas ao ar livre, eu descobri um potencial muito grande ali nessas mechas. Eu trabalho muito com mechas ao ar livre. Eu coloquei o nome da técnica que eu uso de free lines. Então é uma técnica que eu trabalho bastante. Coloco uma coloração, faço free lines e você tem um cabelo fluido, um cabelo com várias dimensões. Não adianta. A cor que o pó usado no ar livre dá é diferente com a cor que você usa dentro do papel. Então eu acho que é mais fácil, é mais rápido, é mais dinâmico, é mais artístico. Você usa o Elas gostam painting, de olhar, né? é, Você faz muito stories com isso, e né? Rende você vira conteúdo, um né? artesão quando você É. leva para cima aquele pó e faz com as mãos, faz com o pincel, fica um trabalho seu, personalizado, não fica aquele trabalho, colocou 3, 4 papel na horizontal, 2 papel na vertical. Isso Aqueles. mas assim, é o que a gente fazia muito, o que a gente faz muito. E eu acho que a mão do Gabriel é diferente da mão do Mário, então isso vai criar personalidade. Então, Aquilo que você cabeleireiro, faz aqui, assim, você passa o pó, aqui fica invista, super da bonito para raiz. fazer reels, para fazer stories, aquele passado aqui. E a hora que termina, Sem cara, desfiar, a cliente com o loiro é, aqui, elas ficam enlouquecidas loucas, e não loucas. precisa esfumar. Elas pedem, eu odeio, que às vezes eu tento e não, pai.
Não tem, Eu, teve- porque eu não fui, foi. eu Tem fui, que fazer uma visita lá no salão eu fui falando naquele nisso. seu curso lá, mas realmente a É hora lá que eu eu não fiz. voltei, não lembro não, você fez mais abrir fundo, assim, que você mostrou lá. É, E você pode e falar o você nome faz do com meu curso, papel, porque todos os podcasts que eu tô escutando, você não fala Best Class, repete comigo. Best Class, Best Class. Best Class. Ah, bom, É, seu curso, o curso eu do sempre Mário faço o curso Henrique. do Mário Henrique, é verdade, Best Class. É isso. E aí você mostrou um que você começa colocando os papéis pela frente, assim, só. Eu faço, aí no final a gente tem que pegar um dia, igual você falou lá, pegar um dia pra experienciar, né, pra praticar. Sim. Bota a modelo lá e faz. Fazer uma Porque oficina você faz também. você vai adicionando na sua rotina alguma coisa, quando passa você vai ver se tá fazendo igual fazia, não é Exatamente. verdade? E, Gabriel, Isso eu já você percebi, sabe você que vai a continuar gente fazendo precisa igual. sempre abrir nossa mente, porque você sabia que teve Eu sempre fui muito de estudar. E quando eu fui procurar um dia de estágio num salão muito chique aqui de São Paulo, um cabeleireiro que eu amo, ele me negou o estágio. E isso me criou um bloqueio aqui dentro. Então parece que eu não posso mais ir nos cursos dos meus amigos, sabe? Para aprender com os meus amigos. Porque eu pessoalmente mandei mensagem e a pessoa falou que não fazia sentido eu aprender com ela. Então isso me criou um bloqueio, mas eu quero, não sei se você já passou por isso, mas eu quero te deixar livre para quando você quiser ir lá no salão, você é super meu convidado para a gente fazer uma oficina junto e de repente eu aprender com você seus cortes maravilhosos e você aprender. Olha, tá lançada aí a collab, hein? Mário Henrique É, Deodato. maravilhoso. Vou amar. E, bom, eu acho que assim, a gente passou bastante aqui pelo que a gente se propôs hoje. Tem alguma coisa que você queria trazer, assim, pro episódio que a gente não falou? Não, eu só queria deixar assim, claro, uma coisa para todos os profissionais, que eu sou do time de vocês, que eu tô aqui por vocês. E que nada que eu faça na minha vida é por vaidade, é por ficar famoso. Isso respinga e é a consequência de uma carreira de sucesso. Mas eu tô aqui por vocês. Eu não tô do lado da, eu tô da minoria. Eu tô do lado da maioria. Então a gente é um só. Então o que eu puder fazer para ensinar, sabe por que os meus cursos têm dado certo até hoje? Porque de alguma maneira eu passo a minha verdade, o que funciona para mim. Então eu sentei aqui hoje nessa entrevista com o Gabriel para contar sobre mim. Eu não ensaiei o que eu vim contar, o que eu vim falar, e eu quis deixar fluir, deixar sair de mim, para que vocês se identifiquem também com um cabeleireiro aqui que passou necessidade, passou fome, teve muitas portas fechadas. Como eu falei para vocês, eu fui contra todo esse movimento aí, fiz o meu e eu consegui chegar onde eu cheguei. Então eu sou do lado de vocês, nós estamos juntos nessa e nós vamos conseguir muito juntos. Quero deixar um beijo aqui para todo Olha, e mundo. deixa o seu arroba pra eles também, caso que... Claro, o meu arroba é Mário Henrique Oficial e, e lá nesse arroba você vai encontrar também a Academia Seven, que é onde eu me mostro mais, só que é fechada para profissionais. Então vai lá, eu sempre tô por lá. Você aceita todos os cabeleireiros que clicam, é só clicar e você vai olhar se é cabeleireiro ou não e Sim, aceitar, sim, é agora isso? ele tá Eu entrei lá, aberto, eu tô agora a gente seguindo. abriu um pouquinho, mas eu vou fechar de novo porque eu quero que fique algo só nosso. Ah, ele tá aberto agora, eu entrei e Agora tava tá. fechado. Eu fiz um trabalho e eu acreditei que seria viralizado e foi viralizado. A gente está chegando em 1 milhão e 600 aquele vídeo. Aí eu abri porque eu tinha certeza que ia viralizar e viralizou. Ah, bom demais. Bom, antes de encerrar, vou lembrar você de novo que tem o Corta Bonito. Eu vou deixar disponível para você aí uma aula de corte completa, passo a passo, com o cabelo que eu faço, das minhas clientes chiques nos Jardins. Tá bom? Você vai experimentar a aula aí, depois você me conta como foi. Obrigado, Mário Henrique, por topar o convite aqui. É a segunda vez, já é freguês aqui do podcast. E, cabeleireiro, espero que você tenha ficado mais inteligente depois desse episódio incrível com esse artista internacional. Tá vendo? Conteúdo internacional para você aqui. Agora você mais inteligente para subir mais um nível aí, mais um degrau na sua carreira, ficar mais próximo de ser um cabeleireiro internacional, certo? Você me encontra também no @g_deodato no Instagram. Eu tenho um Instagram também do podcast, que além dos cortes, tem um conteúdo de educação lá, que é o _corta bonito, o @corta bonito oficial,
Tá bom? Cabeleireiros, muito obrigado. Segunda que vem a gente se encontra de novo aqui no episódio novinho. Ativa as notificações aí para você receber toda semana um conteúdo novo, tá? E se inscreve no canal. Beijo, amo você.